Vamos começar aqui, olha. Então, raios notáveis. O primeiro raio que eu vou destacar para você é o raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal. Vamos começar estudando o espelho côncavo. Então, nessa imagem que eu mostro para você, você tem aqui um espelho. Vamos destacar ele aqui, ó. Olha só, então, isso aqui, ó, é o espelho côncavo, tá legal? Vamos apagar aqui, pronto. E aqui nós temos o vértice desse espelho. Aqui você tem, vamos imaginar aqui, o centro de curvatura dele deve estar por aqui. Lembra que a distância, a reta imaginária que liga o centro ao vértice é o eixo principal, tudo bem? Legal? E aí o que nós temos aqui, ó? Então aqui, veja que, eu vou marcar aqui para você o eixo principal. Vamos lá, deixa eu marcar aqui o eixo principal bonitinho para você. Pronto, ó. Então aqui, essa reta imaginária em azul aí é o eixo principal. Aqui é o centro. E aí você nota aqui em cima, aqui é como se fosse um raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal. Esse raio verde aqui que eu estou mostrando para você, ele vem paralelo aqui a esse eixo principal. Veja que o raio, ele bate no espelho, volta, ele é refletido, passando aqui nessa direção. Aí ele pega no mesmo espelho um outro raio agora, um raio vermelho aqui, tá vendo? Esse raio vermelho, ele bate aqui no espelho também, reflete e passa por aqui. Então você nota que esses raios que você estão observando aqui são raios de luz paralelos ao eixo principal e eles refletem passando por esse ponto. Veja que eles se encontram nesse ponto aqui, exatamente aqui nesse ponto, que é o foco do espelho. Então, essa propriedade vai dizer assim: todo raio que vem paralelo, quando refletido no espelho côncavo, passa pelo foco. Lembrando mais uma vez que essa propriedade só vale se o espelho tiver uma abertura de no máximo 10 graus. Lembre-se disso. Aí a distância focal, quer dizer, o ponto focal, ele está no meio da distância do centro ao vértice. Tá legal? Então guarde, todo raio que vem, que incide paralelamente ao espelho, reflete passando pelo foco. Aqui do lado, eu tenho mais uma imagem que mostra esse detalhe. Olha só. Então aqui lembra a superfície côncava, tá certo? E aqui você tem, né? Um raio de luz, um raio de luz laser aqui vermelho, ó, incidindo, veja, ele vai bater aqui nessa superfície e quando ela reflete, quando ela volta, ela passa aqui pelo ponto focal, tá certo? Então não esquece, todo raio que vem paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco desse espelho. Aqui eu tenho um desenho que mostra essa situação. Veja de novo aqui. Aqui está o espelho côncavo, aqui é o vértice, foco e o centro. Aqui você tem uma pequena fonte luminosa e um desses raios aqui, em vermelho, um desses raios dessa fonte, ele incide nesse espelho paralelamente ao eixo principal. Veja que ele é refletido passando pelo foco. Então é isso que essas imagens mostram para gente, tá bom? Bom, nós temos aqui o mesmo caso para o espelho convexo. Veja então que aqui você tem uma superfície convexa. Veja que agora você tem aqui um raio de luz vermelho incidente. Olha lá, ele bate aqui no espelho, bem nesse ponto, e ele retorna inclinadamente aqui, tá vendo? Ó, obliquamente aqui, ó, tá bom? E veja o detalhe que quando esse raio refletido ele sai aqui, o prolongamento dele passa pelo foco. Então, aqui do lado eu tenho a imagem que mostra isso. Veja, aqui você tem o espelho côncavo, aqui você tem o raio incidente. Veja que é um raio também paralelo ao eixo principal. Veja que ele bate e volta. Veja lá, ele bate e volta. Agora, esse raio que sai, o prolongamento dele passa pelo foco. Então, novamente, eu tenho aqui todo raio que incide paralelamente é refletido numa direção que passa pelo foco. Aqui não é o próprio raio, né? Você sabe que a luz ela não pode passar pelo foco porque a luz não pode atravessar o espelho. O espelho reflete, mas reflete numa direção que está alinhada com o foco. Isso é muito importante. Muito bem.
Agora, eu queria o seguinte, professor, mas eu queria entender isso. Eu estou vendo aí como é que é na prática, você trouxe aqui fotos que mostram o caso para mim, mas eu queria entender isso. E é importante que você entenda. E para você entender isso, basta você seguir as leis da reflexão. Veja agora, eu vou explicar para você por que que todo raio que vem em paralelo, ele reflete na direção que passa pelo foco. Vamos tentar entender. Veja só. Vamos construir juntos aqui. Então aqui nós temos um espelho. Deixa eu só aumentar aqui essa imagem. Pronto, ó. Aqui então você tem esse ponto aqui que é o vértice, aqui o foco e aqui o centro. Bom, imagina que você tem o seguinte, ó. Aqui eu tenho um raio de luz que incide, ó, paralelamente. Então esse raio vermelho aqui, você pode pensar que é o raio que veio de uma fonte, ó. Imagina que tem uma fonte aqui e essa fonte emite um raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal. Estou colocando aqui embaixo. Então esse raio vermelho paralelo ao eixo principal. Muito bem. O que vai acontecer? Bom, a luz quando encontra o espelho, ela bate e volta, né? Então vamos marcar aqui, ó, espelho côncavo, a parte que tem risquinho é a parte de trás. Então o raio bateu bem aqui. Bom, se eu tenho uma reflexão, eu preciso saber quem é o ângulo de incidência e quem é o ângulo de reflexão. Vamos lembrar? Para você saber quem é o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, eu preciso traçar a reta normal. Bom, você está acostumado com a reflexão espelho plano. Vamos lembrar então, ó. Eu tenho aqui um espelho plano. Imagina aqui um raio de luz azul incide bem aqui, aqui é o ponto de incidência. E para você determinar os ângulos de incidência e reflexão, eu tenho que traçar a reta normal. A reta normal, não esquece nunca, é perpendicular à superfície do espelho. Olha aí a reta normal. Quem é o ângulo de incidência? Veja, é o ângulo entre o raio incidente azul e a reta normal vermelha. Esse é o ângulo de incidência. Lembre-se que na reflexão, o ângulo de incidência é igual de reflexão, então eu traço aqui a mesma abertura. Então eu sei que esse raio azul bate e reflete, saindo aqui com o mesmo ângulo aqui de reflexão R. Tá bom? Então esse é o pré-requisito. Vamos voltar aqui agora? Mas, professor, como é que eu faço aqui no caso de um espelho esférico? Bom, então, aqui é o ponto de incidência da luz, que eu vou chamar de ponto I. O que eu tenho que fazer agora? Traçar a reta normal. Como é que fica a reta normal numa superfície esférica? Aí eu vou ter que lembrar um elemento da geometria. Veja, vou fazer aqui um rascunho do lado para vocês. Veja só. Vamos imaginar, então, que você tem uma esfera, né? Vamos lá. Então, deixa eu colocar aqui a esfera para você. Pronto, tem uma esfera aqui. Aí, o que acontece? A reta normal tem que ser perpendicular, né? Então, por exemplo, nesse ponto aqui da esfera, na hora que eu traçar uma reta perpendicular, ela formando 90 graus com essa superfície, o que eu tenho que saber? Toda reta perpendicular a uma esfera, ela necessariamente passa pelo centro da esfera, tá bom? Isso é muito importante, tá certo? Então, qualquer reta, professor, ó, qualquer reta perpendicular a uma circunferência ou a uma esfera, ela passa pelo centro. Essa é uma propriedade importante. Então, aproveita esse fato da geometria e usa aqui. Olha, esse ponto C não é o centro de curvatura do espelho? O que é o centro de curvatura do espelho? É o centro da esfera, olha lá, que deu origem a esse espelho. Então, eu sei que se eu continuar o traçado, eu vou fechar uma esfera. Tá certo? Como essa verde que eu desenhei aqui do lado para você no rascunho. Agora, como é que eu traço a reta normal? Vamos lá? Olha aqui, ó, a reta normal, que é aquela reta perpendicular, numa esfera sempre passa pelo centro, não é? Então aqui é o ponto de incidência. Na hora que você traçar aqui a reta normal, aquela reta que é perpendicular, eu vou lembrar disso aqui, ó. Toda reta perpendicular passa pelo centro, não é? Então você vem aqui e faz assim, ó. Então nesse ponto de incidência, eu sei que na hora que eu traçar a reta normal,
ela vai ter que passar pelo centro. Então, essa reta que eu acabo de desenhar para você é a reta o quê? Normal, tá bom? Marca aqui para mim, então, normal. Isso é muito importante, tá certo? Muito bem. Aí, como essa reta normal é uma construção auxiliar, eu vou fazer ela tracejada, tá bom? Olha lá, vamos fazer assim, porque é uma construção auxiliar. Muito bom. Agora veja, vamos determinar o ângulo de incidência? Agora você consegue, né? Olha aí, quem é o ângulo de incidência? O ângulo é entre o raio incidente, que é o vermelho, e a normal. Olha aí, esse é o ângulo de incidência. E ele vai ter que ser igual ao de reflexão. Olha lá, a mesma abertura aqui. Então, na hora que esse raio de luz vermelho bater nesse ponto de incidência e voltar, ele vai ter que voltar com o mesmo ângulo. E olha só onde ele passa. Olha como é bonito isso aqui, gente. Ele passa bem ali no foco, né, professor? Pois é. É isso que está acontecendo. O ângulo de incidência igual de reflexão. Tudo bem? Então, é isso que acontecia lá em cima, ó, com esse raio aqui. Agora você sabe o porquê. E é simples, né? Você usa as leis da reflexão para explicar. Tá legal? Veja agora, vamos fazer também para o convexo. Vai ficar bem tranquilo, veja só. Então, aqui nós temos, vamos lá. Aqui, esse ponto é o vértice. Agora aqui, cuidado, o espelho agora é convexo. Então, o risquinho fica aqui para trás. A parte espelhada é essa que eu estou mostrando para você. Então a parte refletora é essa daqui, né? Certo. Bom, e aí acontece. Aí se você continuar essa curvatura aqui, você sabe que ela vai formar uma esfera cujo centro é esse. Vamos lá então? Então imagina que você tem aqui uma fonte que emite esse raio de luz. Veja que esse raio de luz, ele é paralelo aqui ao eixo principal. Aqui é o ponto de incidência. O que eu tenho que fazer agora? Traçar a reta normal. E numa superfície esférica, não esqueça, a reta normal é perpendicular à superfície da esfera. Então aqui ó, a reta normal vai estar por aqui. E para eu ter certeza que essa reta é perpendicular, eu lembro que a reta normal sempre passa pelo centro da esfera. Então vamos fazer isso. Ó. Bem aqui que é o ponto de incidência, vou chamar de ponto I aqui, ó. Bem aqui no ponto de incidência, eu traço uma reta ligando ao centro. Essa reta aqui é a reta normal e ela vai continuar aqui também. Vamos fazer um traçado bem bonito aqui. Essa reta normal, vamos deixar ela tracejada também. Vamos fazer isso. É uma construção auxiliar. Pronto. Tá aí. Reta normal bonitinha aqui no pedaço. Cadê agora o ângulo de incidência? Vamos marcar aqui. O ângulo de incidência é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal. Está aqui o ângulo de incidência. Então a luz vai ter que bater e vai ter que voltar, não é isso? E ela vai ter que voltar com o mesmo ângulo. Então eu trago essa medida, essa abertura para cá, olha aí. Então esse ângulo aqui é o ângulo de reflexão. Portanto, o raio de luz bate aqui no ponto de incidência, reflete aqui. Esse é o raio refletido. Agora, se você pegar o prolongamento dele, olha que interessante, o prolongamento dele, ele vai justamente passar ali pelo foco, como a gente viu antes, tá certo? Então, tá aqui confirmando para você que esse raio refletido, o prolongamento dele passa pelo foco, tá bom? Foi isso que você notou nessa figura aqui, olha só a imagem, né? O raio vinha paralelo ao eixo principal, refletia e o prolongamento passa ali pelo foco. Legal? Então essa é a propriedade que pertence ao raio paralelo, raio incidente paralelo ao eixo principal, passa pelo foco. Agora chama a sua atenção para um detalhe. Lembra que aqui na ótica existe o princípio da reversibilidade. Então, o que a gente pode dizer? Olha, veja só, é bem tranquilo. Imagina agora que eu tenho uma inversão de papéis. Como assim, professor? Por exemplo, nessa situação aqui, você lembra que eu tinha colocado a fonte de luz aqui e o raio, ele saía aqui da fonte de luz, fazia esse caminho, batia aqui no espelho e refletia passando pelo foco? Pois é, imagina que aqui está o meu olho, ó. Aqui, ó, o meu olho aqui. Então, se eu colocar aqui uma fonte de luz,
Se eu colocar meu olho bem aqui, eu vou receber a luz que veio daquela fonte, certo? Agora eu quero que você troque os papéis. Como assim? Olha só, vamos fazer o contrário agora. Onde está a fonte, eu vou colocar o meu olho. Pode ser? Vamos apagar aqui, ó, e vamos colocar o nosso olho aqui, ó. Vamos lá. Coloca aqui o seu olho. Joia. Legal? Agora, a fonte de luz, ó, aquela fontezinha de luz, vou colocar aqui. Lembra daquela lampadinha? Ó? Coloca ela aqui, a nossa fonte de luz. Aí você imagina que um raio de luz vai sair daqui e, propositalmente, eu vou fazer esse raio de luz passar pelo foco. Ele vai pegar o mesmo caminho que antes, tá certo? Só que agora ele sai daqui de baixo e passa pelo foco. O que vai acontecer? Pelo princípio da reversibilidade, então o raio que passar pelo foco vai ter que sair como? Exato, paralelamente ao eixo principal. Aí ela vai chegar aqui no meu olho. Então o que a gente pode falar? Olha só que interessante. Todo raio que vem em paralelo passa pelo foco. E o que vem pelo foco sai paralelo. Princípio da reversibilidade. A mesma coisa aqui, ó. Nesse desenho aqui, o que nós temos? Ó? Imagina então que eu coloque aqui, ó, uma fonte de luz, uma lampadinha, por exemplo. Aí ela vai emitir um raio de luz aqui azul, ó. Só que de propósito, eu vou fazer com que esse raio de luz esteja direcionado para o foco. Quer dizer, se não tivesse o espelho aqui, esse raio de luz ia morrer ali no foco. Mas como ele encontra o espelho, ele faz o quê? Ele reflete, volta para cá. Então, se você deixar o teu olho aqui, por exemplo, olha que interessante. Todo o raio de luz, então, que incide direcionado para o foco de um espelho convexo, faz o quê? É refletido paralelamente. Tá bom? Princípio da reversibilidade. Tranquilo? Então, veja que nós temos aí outro raio notável interessante, tá? Vamos continuar aqui. Agora, um outro raio que é bem tranquilo é o raio notável que interage com o vértice. Eu acho que você também já percebeu que esse assunto se chama de raios notáveis porque são raios de luz que interagem com os pontos famosos, os pontos notáveis do espelho. Quais são os pontos notáveis de um espelho esférico? É o centro, é o foco e o vértice. A gente acabou de ver aqui em cima a propriedade do foco, né? Quer dizer, todo o raio de luz que está direcionado para o foco sai paralelo. Vamos fazer uma coisa agora? Veja o que vai dizer esse raio. É um raio de luz agora incidindo aonde? No vértice do espelho. E aqui nós temos uma fotografia, uma imagem que mostra para você, ó, bem aqui esse ponto, ó, é o vértice do espelho, marca aqui para mim, ó, esse ponto aqui é o vértice do espelho. E aí um raio de luz bate aqui no vértice, o que ele faz? Ele volta com o mesmo ângulo, ó, que é o ângulo de incidência e de reflexão. Aqui, a mesma coisa você vê nessa imagem de baixo para o espelho convexo, ó, aqui é o vértice, a luz bate, aqui é o ângulo de incidência e ela volta aqui ao de reflexão. E como é que eu posso entender isso? Veja só, aqui então você tem, veja, esse ponto aqui é o vértice desse espelho. Vamos imaginar que é um espelho côncavo, então o risquinho fica aqui atrás, tá bom? Agora pega lá, eu tenho aqui um raio de luz, imagina então um raio de luz, ó. Eu pego aqui minha fontezinha de luz, eu faço ela emitir um raio de luz que está direcionado no vértice. O que vai acontecer? Por que ele volta aqui com o mesmo ângulo? É tranquilo. Veja, aqui não é o ponto de incidência? Pois é. Se eu quero achar o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, eu tenho que traçar a reta normal, não é verdade? O que é a reta normal? A reta normal é aquela reta que passa ali no ponto de incidência, não é isso? E passa por onde também? Isso, que liga o ponto de incidência ao centro. Lembra que a reta normal, ela sempre passa pelo centro. Bom, se aqui é o foco, o centro de curvatura deve estar para cá, mais ou menos, ó. Então, essa linha que eu estou colocando agora para você, vamos pôr de outra cor? Essa linha aqui, ó, a rosinha, tá vendo, ó? Que reta é essa, professor? É a reta normal, ó. Ela sempre passa pelo centro e faz 90 graus no ponto onde a luz bate. Professor, nesse caso, o eixo principal vai fazer papel de normal? É isso mesmo. Então aqui você tem o ângulo de incidência, aí você pega um ângulo igual, que é o de reflexão, e esse raio vermelho será refletido nessa direção aqui, tá bom? A mesma coisa vai acontecer com um espelho convexo.
Só que agora a luz bate de frente aqui, então aqui é o vértice. Então imagina um raio de luz batendo bem aqui no vértice. O eixo principal vai fazer papel de normal, então aqui é o ângulo de incidência. E olha aí o ângulo de reflexão aqui, ó, I igual a R, né? Então, todo raio de luz que bate no vértice, bate e volta com o mesmo ângulo. É bem tranquilo, tá bom? E para a gente terminar, vamos falar agora do último raio notável. Aquele raio que interage com o centro de curvatura. Eu tenho aqui duas imagens. Olha só o que ela mostra para você. Aqui é um espelho esférico. Olha aí, tem aqui um espelho. Beleza? Aí eu tenho um raio de luz. O que está acontecendo com esse raio de luz? Veja, eu tenho a impressão que ele vem, ó, ele bate e parece que retorna sobre si mesmo, como se fizesse assim, ó, bate e volta, né, professor? Parece que ele está fazendo isso. E realmente ele faz isso, né? Então, se você olhar aqui, ó, é isso que está acontecendo. Mas vamos entender melhor por que ele bate e volta sobre si mesmo? Então, como é que eu posso enxergar isso? Vamos lá, então, ó. Imagina, então, que nós temos aqui um espelho côncavo, tá? Vamos marcar aqui. Aqui, o espelho côncavo, aqui é o vértice, beleza? Muito bom. Agora, vamos fazer assim. Eu vou pegar a nossa fonte de luz, tá bom? Ó, e vou fazer um raio de luz propositalmente passar pelo centro, ó. Então, imagina um raio de luz que foi emitido aqui pela fonte. Ele propositalmente passa pelo centro e vai encontrar o espelho aqui, ó. Bateu aqui, ó, tá bom? Então, esse raio de luz bateu aqui no espelho. Bom, o que eu tenho que fazer? Toda reflexão tem o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, não é verdade? E como é que eu vou achar esses ângulos mesmo? Bom, para eu achar o ângulo de incidência, eu vou ali no ponto de incidência, que é esse, ponto I, e traço a reta normal. A reta normal é aquela reta que é perpendicular ao espelho. E a reta normal, ela passa pelo centro. Então, veja, reta perpendicular à superfície esférica passa pelo centro. Então, bem nesse ponto de incidência, a reta perpendicular, ela passa pelo centro. Olha, professor, então quer dizer que a reta normal, nesse caso, é essa reta azul que você está traçando aí. Pois é. E essa reta normal agora, o que está acontecendo com ela? Veja que o raio incidente, que é o laranja, forma quantos graus com a reta azul, que é a normal? Não forma nada, né, professor? Porque não tem abertura ali. A reta laranja está bem em cima da reta normal, então o ângulo de incidência ali é 0 grau. Bom, como o ângulo de incidência tem que ser igual ao de reflexão, se o ângulo de incidência é 0, o de reflexão é 0. Por isso que esse raio, quando ele bate, ele volta pela mesma trajetória. A gente fala que ele bate e volta sobre si mesmo, porque aqui o ângulo de reflexão também é 0. E é isso que está acontecendo aqui. Por isso que eu entendo que nesse caso, olha, a luz, olha o que ela fez. Ela bateu, tá vendo? Ó, e voltou sobre si mesma. Bateu e voltou sobre si mesma. É isso que está acontecendo. Essa é a propriedade do centro. A mesma coisa você verifica para o convexo. Aqui, ó, você lançou um raio de luz que está direcionado lá no centro. Então você tem que imaginar que aqui atrás, ó, como esse espelho ele é convexo, olha aqui a curvatura dele para cá, o risquinho dele aqui atrás, olha o centro aqui. Então imagina que esse raio de luz ele está direcionado para o centro. O que ele faz? Ele bate e retorna sobre si mesmo. É o que vai acontecer aqui. Vamos lá? Veja. Então imagina que eu tenho aqui a luz bate de frente. Então você vai imaginar agora um raio de luz que está direcionado para o centro. Quer dizer, se não tivesse esse espelho aqui, ó, ele ia fazer isso aqui, ó, ele ia morrer lá no centro, tá vendo? Ó, ele ia bater lá no centro. Tá bom? Deixa eu fazer uma coisa um pouquinho melhor aqui, para dar mais precisão, né? Ó, deixa eu fazer assim. Não é que o raio esteja entrando lá, não, é só para eu fazer bonitinho para você aqui. Então, vou fazer assim, ó. Eu vou colocar esse tracejadozinho aqui. É claro que a luz não atravessa o espelho, né? Se a luz atravessar o espelho, alguma coisa está errada, né? Isso aí não está certo, você sabe disso. Bom, mas eu estou querendo dizer o seguinte para você. Imagina que eu peguei aqui uma fonte de luz e estou direcionando esse raio para bater no centro.
Só que ele não pode entrar lá, né? Porque ele tem que bater e voltar, mas ele está direcionado para o centro, tá vendo? Então o que acontece? A luz bateu aqui, aqui então é o ponto de incidência. Vamos traçar a reta normal? Pois é, a reta normal é aquela reta que passa ali no ponto de incidência e passa pelo centro. Olha aí a reta normal. O que está acontecendo novamente aqui? Ah, professor, o ângulo entre a reta normal, que é essa que você acaba de desenhar, e o raio vermelho, o ângulo de incidência é zero. Ah, então de reflexão tem que ser zero. Pois é. Por isso que a luz, quando ela for refletida, ela é refletida com um ângulo de zero. Bate, tá vendo? Ó, e volta sobre si mesma. É o que está acontecendo aqui nessa imagem. Tá bom? Então, esse aí é o último raio notável que você tem que conhecer. Tá legal? Então, agora, vamos fazer uma coisa. Vamos praticar um pouquinho essa ideia com exercícios. Acompanha comigo. Num farol de automóvel, dois espelhos esféricos côncavos são utilizados para se obter um feixe de luz paralelo, isso é importante, a partir de uma fonte aproximadamente pontual. Veja só a figura mostrando aqui para você, ó. A fonte pontual está aqui, nesse ponto S, e o resultado final que ele deseja é que você tenha aqui a propagação de dois raios paralelos, ó, esse aqui de cima e esse aqui de baixo, tá bom? Beleza. Aí ele vai dizer assim, o espelho principal E1, ele tem 16 centímetros de raio. O espelho auxiliar E2, esse tem 2 centímetros de raio. Para que o feixe produzido seja efetivamente paralelo, as distâncias da fonte S aos vértices M e N dos espelhos devem ser iguais, respectivamente, a quanto? Então, aqui as alternativas, tá bom? Vamos dar uma olhada na figura? Então, o que dá para perceber aqui? Nós temos aqui uma fonte S, que eu estou pintando aqui de vermelho para você. Então, na hora que você acende essa lâmpada, essa fonte, ela emite raios de luz para todas as direções aqui. E ele mostra pelo menos dois desses raios. Para a gente conseguir resolver a questão, vamos dar uma olhadinha, vamos lembrar um pouquinho sobre os raios notáveis nos espelhos esféricos. Para isso, eu separei para você aqui o seguinte. Primeiro, eu vou analisar o espelho E2, colocando para você aqui, tá vendo? Esse é o espelho E2, é um espelho côncavo. Lembra que aqui a parte que tem o risquinho é a traseira do espelho, tudo bem? O que mais que nós temos aqui? Olha, você sabe que esse espelho esférico, um dia ele foi uma esfera, né? Ele vem de uma esfera, né? Então, se a gente imaginar que essa esfera fecha para cá assim, ó, mais ou menos assim, né? Aqui estaria o centro da esfera que deu origem a esse espelho esférico. E aí, o que a gente sabe sobre os raios notáveis? Perceba uma coisa. A figura sugere que, ao ligar a fonte S, eu tenho aqui um raio de luz que eu vou desenhar de vermelho para você aqui, ó. Esse raio de luz, ele sugere que ele bate no espelho, reflete, sei lá, ele começa nesse sentido aqui, e quando é refletido, ele volta sobre si mesmo. Percebeu isso? A mesma coisa aconteceu com esse outro raio aqui que eu vou pintar para você de outra cor. Veja, esse raio aqui, vamos colocar ele de azul, ó. Esse outro raio aqui, tá vendo? Ó? Esse raio sai da fonte também, bate no espelho bem aqui onde eu estou pintando para você. Olha lá, ele bate no espelho nesse sentido e volta na mesma direção, só que em sentido contrário. Quer dizer, é aquele raio que bate e volta sobre si mesmo. Isso não quer dizer alguma coisa para você? Tenta lembrar dos raios notáveis. Veja só, quando a gente tem um espelho e você pega, por exemplo, um raio de luz, então imagina aqui que eu pego uma fonte de luz, por exemplo, uma fonte laser aqui, por exemplo, tá? O que vai acontecer se você faz com que um raio de luz passe pelo centro? O que vai acontecer? Você lembra lá? O raio de luz bate e faz o que mesmo? Pois é, ele bate e volta sobre si mesmo. É muito importante que você lembre essa propriedade. Bate e volta sobre si mesmo. Tá legal? Então, não é isso exatamente que aconteceu com esse raio vermelho, com esse raio azul?
Pois é. Então, qual é a conclusão que você chega? Veja, a fonte S que está colocada nesse ponto S, é como tudo se passa, então, como se a fonte S, estivesse bem no centro de curvatura do espelho E2. E nós sabemos que a distância que vai do centro de curvatura do espelho até o seu vértice é chamado de raio de curvatura, que é justamente o raio da circunferência que deu origem ao espelho. O que ele diz do raio de curvatura do espelho E2? Veja, ele vai dizer para você que o espelho E2, veja, tem 2 centímetros de raio. Portanto, o raio de curvatura do espelho E2 é 2 centímetros. Logo, como a distância do centro ao vértice é o raio, então o que a gente pode falar? Que a distância do ponto S até o ponto N, que é o vértice do espelho E2, é o raio, que vale, então, 2 centímetros. Então, a primeira parte você já consegue resolver. Portanto, a distância do ponto S ao ponto N vale 2 centímetros, e isso a gente vai encontrar lá de S a N 2 centímetros. Eu posso ficar com a alternativa B ou com a alternativa D. Tá legal até aí? Então você percebeu como é que é? Você vai na figura original e você tinha que lembrar que todo raio que passa pelo centro, ele bate no espelho e reflete sobre si mesmo. Tá legal até aí? Bacana? Muito bem. Agora, vamos ver o seguinte. Veja que essa fonte S aqui, essa lâmpada, por exemplo, ela está de frente para esse espelho maior que é o E1. Tá legal? E o que está acontecendo aqui? Veja, a luz agora ela passa por esse ponto, ela atinge o espelho e reflete paralelamente ao eixo principal. Vamos lembrar uma coisa importante? Veja só, se eu pensar aqui no espelho E1, o que a gente sabe do espelho E1? Bom, o espelho E1 também um dia ele foi uma circunferência, quer dizer, ele foi uma esfera, né? Então aqui eu tenho uma esfera. Então veja que esse espelho fez parte um dia dessa esfera. Então essa esfera vai ter um centro de curvatura, tá certo? Bom, então o que acontece agora? Veja que a fonte ela está num ponto que aconteceu assim, ó. Então imagina que aqui a fonte S pode ser uma lâmpada. E pelo que a gente viu na figura, o raio ele parte aqui, passa aqui pelo ponto S, bate de frente aqui no espelho e retorna paralelamente. Então vamos lembrar, olha o que está acontecendo aqui. Então o raio de luz bate no espelho e reflete paralelamente ao eixo principal. O eixo principal seria representado aqui por essa parte tracejada que eu estou ampliando aqui para vocês. Ó. Então aqui é o tal do eixo principal, tudo bem? E aí o que está acontecendo então? Lembra daquela propriedade? Quando um raio de luz passa pelo foco, você lembra? Quando passa pelo foco, ele é refletido paralelamente. Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer, então, que a fonte S ela foi colocada sobre qual ponto notável? O foco do espelho 1. Com certeza, porque a gente sabe do nosso estudo que todo raio que passa pelo foco sai paralelo. E o que você sabe da distância do foco? Então veja que esse ponto focal até o ponto M, que é o vértice desse espelho, a gente tem aqui uma distância. Lembra quanto vale a distância do foco ao vértice do espelho? Lembra que é a metade do raio de curvatura desse espelho. Portanto, veja que o raio de curvatura desse espelho, ele falou que vale, no caso aqui, 16. Percebeu? Então, o que é o foco? O foco é a metade do raio. Então, se o raio aqui é 16, 16 dividido por 2 vai encontrar 8 centímetros. Portanto, a distância da fonte S até o ponto M, vértice do espelho 1, é 8 centímetros. Então, trazendo para cá, veja que a distância de S até M, nesse caso, vale 8 centímetros. E isso está em qual alternativa? Então, distância de S a M, 8 centímetros, a gente vai marcar, então, letra D. Então, resposta 8 centímetros para SM e SN 2 centímetros. Tudo bem? Tranquilidade, então? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like, curta aí o nosso canal,
passe lá para um amigo seu, tá bom? Um grande abraço para todos, bons estudos e até mais. Valeu!